Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ellen aqui e hoje eu vim trazer um modelinho de vestido para quem quer fazer algo diferente nessa Páscoa. Esse molde eu fiz do zero, por isso que ele está nesse papel pardo. Esse tamanho é o P. Eu vou já passar as medidas para vocês tentarem reproduzir esse molde aí na casa de vocês. Esse meu molde já contém margem de costura e aqui ele tem 14 centímetros, tá? Aqui ele tem 31 centímetros. Aqui em cima ele tem 32 centímetros e aqui no meio ele tem 9,5, mas essas medidas podem ser alteradas de acordo com o tamanho do seu pet. Para estar fazendo esse modelo, você vai precisar do tule, eu estou usando na cor branca, você vai precisar de 20 centímetros por 1,50. Nós vamos fazer duas saias, uma menor e uma maior. Essas saias irão ser franzidas, por isso que a gente precisa de 1,50, porque a gente vai dividir dois pedaços de 75 centímetros. Para a parte de cima do corpinho, também vou estar utilizando o tricoline rosa e tem 20 centímetros por 1,50, mas você só vai precisar de um pedaço dele. Também vamos precisar de fita de cetim, essa aqui é a cor branca e tem 2,5 para a gente fazer o acabamento das saias. Eu também fiz um laço de cetim rosa e também fiz esse pompom utilizando a lã, aquela lã de crochê, para a gente ter várias opções de como enfeitar o nosso vestido. Eu imprimi esse desenho que eu mesma fiz e vou disponibilizar para as meninas que têm o pacote. Eu vou estar utilizando somente as orelhinhas. Eu imprimi em folha A4, mas você pode estar imprimindo em folha termocolante, tá? Que é aquela que a gente passa o ferro. Mas eu vou ensinar um modo aqui, um método que você consegue estar aplicando na sua casa sem termocolante. Quem já acompanha aqui o canal, esse modelinho de vestido é um modelinho que a gente faz bastante e ele serve para qualquer ocasião. Se você não sabe o método de montagem, é só colocar na dobra do tecido e você vai cortar duas vezes, porque nós vamos precisar de duas partes dessas. Eu já cortei uma vez e agora estou cortando outra vez. Para as meninas que já têm o nosso pacote, é só reutilizar aqueles moldes que você já imprimiu. Eu estou marcando com giz só para me ajudar a cortar melhor essa peça. Esse tamanho é o tamanho P, é um tamanho bem pequeno mesmo, para raças bem pequenas, mas se você quiser alterar as medidas, fica a seu critério. 20 centímetros de tecido de tricoline deu o suficiente para me estar fazendo esse tamanho P. Aqui nós vamos ver qual tamanho nós queremos nossa saia para ela encaixar lá no nosso corpinho. Então a gente tem que decidir no nosso corpinho onde é que essa saia vai entrar. E aí você vai pegar o seu corpinho, você vai marcar onde é que você quer que a sua saia entre. E mais ou menos uns 25 a 30 centímetros, tá bom? E a gente vai marcar isso no nosso corpinho. Também estou mostrando para vocês quanto de altura vai ficar o nosso vestido, praticamente uns 30 centímetros, mas se você quiser diminuir, fica a seu critério. Aqui eu também estou dividindo a saia ao meio, porque a gente vai usar 75 centímetros para cada saia. Eu também estou tirando aquela parte que está mais alta, então eu vou estar utilizando 20 centímetros. Como o nosso vestido vai ter duas saias, eu quero uma saia mais curta e a outra eu vou deixar com um comprimento de 20 centímetros mesmo. Esse pedaço aqui eu vou deixar com um comprimento de 16 a 17 centímetros, tá? Fica ao seu critério. Eu vou estar utilizando aqui um giz de alfaiate para me ajudar. Então eu vou dobrar assim para me cortar e vou marcando aqui 16 centímetros e 16. Então a gente tem duas saias, uma com 16 centímetros e outra com 20 centímetros de comprimento, sendo que na largura cada uma tem 1,50.
e elas ficaram assim. Depois a gente vai franzir elas. Eu esqueci de avisar para vocês que nós vamos precisar do velcro para a gente fazer o fechamento na nossa parte de cima. Você vai pegar a parte do corpinho, colocar estampa com estampa, lado certo com o lado certo, e a gente vai tentar encontrar o lugar onde a gente vai encaixar a nossa saia. Geralmente eu deixo uns 30 centímetros aqui na parte de baixo. Eu peguei a fita métrica para mostrar para vocês qual tamanho eu vou querer. Vou deixar 30 centímetros, desse tamanho aqui. E eu vou marcar aqui onde começa o meu dedo, olha só. Marquei. E para me ajudar a marcar do outro lado, a gente dobra a peça assim, e aí você transfere essa marcação para o outro lado. Assim fica bem centralizado. Aí eu venho dando pique para me ajudar na hora da costura. E depois disso, é só você passar uma costura ao redor de toda a peça. Você vai começar em um pique aqui e contorna toda a peça e termina do outro lado deixando esse espaço aberto. Como vamos estar na máquina já, vamos aproveitar e fazer a barra dessa saia em tule. Você pode dobrar assim, ó, fazer desse jeito aqui, que é só encaixar e passar uma costura, ou você pode fazer como se fosse um viés e dobrando assim, passando a costura e dobrando assim. Eu vou fazer como se fosse um viés. Estou usando a largura de um pé de máquina, comecei a costura ali no meu pique onde eu deixei, tá? E aí você vem fazendo essa costura ao redor de toda a peça. Depois que você terminar de fazer essa costura, você vai dar vários piques nessas partes que são arredondadas para que na hora que você virar essa peça, ela ficar bem certinha, tá? Aqui eu já terminei, já tô dando retrocesso e também olha só como ela fica depois que você passa ela. Agora a gente reserva e a gente vai passar o cetim no nosso tule. Nessa sainha aqui eu não vou fazer o acabamento na lateral, mas eu vou ensinar para vocês um acabamento aqui na parte de baixo. Eu vou deixar ele um pouquinho sobrando, aí eu faço essa dobra pro lado de dentro e passo uma costura com o pezinho de máquina. Lembrando que essa parte que fica para cima é aquela parte fosca, tá bom? E aí você vai fazendo a costura com o pezinho de máquina, assim você já dobrando essa pontinha, você já deixa a parte dali daquele acabamento pronto. E na lateral da saia, se você quiser virar uma vez e depois mais uma vez, fica a seu critério. Eu vou fazer assim. Vai costurando devagar porque o tule e o cetim é um tecido que ele escorre bastante. Então você tem que ir segurando bem devagarzinho. A minha máquina é uma Singer Tradition. E eu já estou aqui no final. Aí eu corto essa sobra e faço a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Eu dobro para dentro para a gente fazer o acabamento aqui na parte de baixo. E aí é só vir costurando normalmente. Depois que você terminou a costura, é só cortar essas pontinhas, né? E depois dobrar para dentro. E agora é só virar o cetim mais uma vez, fazendo aquela barrinha mesmo de viés, tá? E você organiza bem certinho aqui essa parte, porque o cetim ele tende a escorregar mais um pouco, mas você organizando vai ficar tudo certinho. Quando chegar lá no final, você faz a mesma coisa que você fez no começo, tá? É só organizar e virar certinho e sair costurando. Essa fita de cetim tem 2,5 centímetros, tá bom? E olha só como ficou. Ficou assim. E aí a gente vai fazer isso nas duas saias. Em uma das saias eu fiz o acabamento na lateral e tô mostrando pra vocês como é que vai ficar. É só dobrar uma vez pra dentro e mais uma vez passar uma costura e pronto. E aqui é só virar essa parte e aí costurar. E olha só
Agora a gente vai dar uma costura com o ponto mais largo em cima para a gente franzir as duas saias. Aqui eu já franzi as duas saias, tá? Uma de cada vez. E aí eu vou ver se ela vai dar no tamanho do meu corpinho, tá? No caso, ela tem que ter 30 centímetros. E aí você confere certinho. E agora eu vou passar uma costura pra gente unir as saias. Mas se você quiser fazer no início, unir, depois passar uma costura e franzir as duas juntas, fica a seu critério. E aí me diz o que você está achando dessa videoaula. Não esqueça de dar o teu like no vídeo, assim você incentiva a gente a trazer mais modelinhos legais aqui no nosso canal. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, assim você consegue estar recebendo as notificações de novas videoaulas aqui no canal. E já deixa aí no comentário qual é a videoaula que você quer ver aqui no canal. Já terminei de fazer a costura, agora a gente vai pegar aquele corpinho, essa parte aqui de baixo a gente vai colocar a nossa sainha, tá? Aí você vai ver qual é o lado certo da tua sainha. O meu lado do avesso da minha sainha tá pra cima, tá? Olha só. Aí eu vou pegar e colocar aqui. Aqui nós vamos embutir, aí você vem aqui, bem no comecinho da costura e coloca a tua saia. Bem lá naquele pique, coloca um alfinetinho para segurar e você vem alfinetando o resto, tá? Lembrando que o lado avesso da minha saia tá para cima. Aí aqui no outro lado, que é onde tá o outro pique, a gente coloca o outro finalzinho da tua saia. E aí você vai passar uma costura reta com o pezinho de máquina, prendendo somente essa parte, deixando aquela outra lá para cima, tá bom? Porque a gente vai embutir essa parte. Já tem vídeo aqui no canal ensinando esse modelinho aqui, muito fácil de fazer. Depois a gente vem dobrando assim. Ó, aqui fica o lado do avesso, tá? Tomar cuidado na hora de costurar do outro lado para não pegar a parte do tule. Aqui você vai começar a costura bem lá naquele pique, tá? Bem no comecinho da saia, passar um retrocesso e vir fazendo a costura com o pezinho de máquina. Aqui eu já tô chegando bem no finalzinho, é só dar um retrocesso e pronto, a gente acabou a costura aqui. Do outro lado ficou assim, tá? Aí virando, fica assim. Agora a gente vai embutir, escondendo todas essas coisinhas que sobraram, essas repapas, tudo a gente coloca pra dentro e vem dobrando a outra parte assim por cima. Assim a gente consegue estar embutindo essa parte. Aí você vem fazendo uma costurinha bem fininha com 0,3 milímetros até o outro lado, tá bom? E pronto, olha só como ficou a costura bem feitinha, bem legal. Aí você tira toda essa linha arada e vai passar a tua peça. Só que agora a gente precisa colocar o velcro, tá? Ali naquelas partes onde fecha no pescoço e nas laterais. Aqui você decide onde você vai colocar e como você vai sobrepassar as peças, tá? E aqui eu tô tirando essa linha,
mas eu já decidi o tamanho que eu vou colocar aqui embaixo, vai ser esse tamanho aqui, mais ou menos uns 6 centímetros, tá? Aí você já coloca um alfinetinho, qual é a parte que vai passar por cima da onde, tá? Aí eu tô decidindo aqui, vou colocar assim, coloco um alfinete pra me levar lá na máquina e ele não sair do lugar. Aqui também vai ser o mesmo tamanho. E agora é só levar para a máquina, tá? Eu vou estar fazendo um quadradinho e depois eu vou arredondar essas pontinhas do velcro para que não machuque o animalzinho que vai estar utilizando a peça. A nossa peça ficou pronta e agora a gente vai começar com as nossas decorações. Aqui eu tenho um lacinho que a gente pode estar utilizando também. Eu vou pegar ali as minhas orelhinhas e vou colocar aqui também. Se você quiser, você pode estar colocando os olhinhos, tudo que tiver nesse desenho, ó. Só que aí eu tenho outros olhinhos aqui em casa, que são esses aqui, que são de plástico, e eu decidi usar as orelhinhas e os olhinhos de plástico, tá? E também utilizar o lacinho. Temos a opção também de pompom, só que pompom e os olhinhos não funcionam. Se você for usar o pompom, você pode estar colocando as orelhinhas e o pompom. Mas aqui eu vou estar utilizando as orelhinhas e os olhinhos e esse lacinho que eu achei que ficou uma graça. Esse aqui é o papel termocolante que eu falei para vocês. Ele vai na impressora A4, tá? Só que esse aqui é para tecidos claros, eu não tenho, tô usando colorido, então eu não tinha e fiz na folha A4 mesmo. E vou ensinar para vocês um truquezinho. Você vai pegar qualquer plástico transparente, você vai cortar um pouco maior do que a figura que você quer aplicar. Você vai precisar também de papel seda, tá? Tô cortando tipo 0,5 centímetros, tá? Maior o plástico, porque tem que ficar com bordinhas, tá? Porque se isso aqui molhar, não fica legal, tá? Isso aqui vai sair. Se você for fazer para vender, não usa esse método. Usa o termocolante ou então compre essas figurinhas já prontas, tá? Que elas já vêm prontas, bordadas, para você aplicar. Porque isso aqui não dura tanto na peça como aquelas que já vêm no termocolante ou que já vêm prontas, tá bom? E agora que eu já marquei o meio do meu tecido para me centralizar onde eu vou querer as minhas orelhinhas. Isso aqui é só o método que eu trouxe aqui no canal porque eu aprendi com uma amiga minha que me ensinou, tá? Depois que você centralizou onde você quer as orelhinhas, você vem com o plástico, centraliza ele, deixa bem distribuidinho o plásticozinho e você vem com o papel seda que você também vai precisar para passar o ferro. Centralizou, posicionou as orelhinhas, agora vai com fé, coloca o teu papel seda e passa o ferro assim até você sentir que aderiu bem, tá? Não tem uma quantidade quanto você precisa passar, é até o plástico derreter, mas não deixa ele derreter muito porque comigo aconteceu um acidente, vocês vão ver, tá? Nesse lado aí, ó, eu passei, o ferro ainda tava esquentando, ainda tava, sabe? E deu certo. E olha só, aí a gente vai percebendo até o plástico aderir ali, o papel seda. Olha só como ficou visível. Aí eu venho passando a tesoura assim em cima, só para desgrudar mesmo o papel do plástico. Aí dá uma esfriadinha, deixa esfriar bastante, dá uma soprada e vem puxando devagar. Esse lado aí ficou muito bonitinho. Já o outro lado ficou um pouco por causa que eu deixei o ferro esquentar bastante. Mas olha só como fica bem legal. Depois é só fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Foi nessa hora que o meu ferro esquentou bastante.
E aí não pode ficar passando muitas vezes, porque acaba se desfazendo um pouco o plástico lá embaixo, tá? Ele acaba derretendo bastante. Então não é legal deixar ele ficar muito, muito quente. Vocês percebem que até o papel seda ficou de outra cor, começou a ficar amarelado ali. Mas deu pra usar, dá pra usar, tá? Mas se você for fazer, né, pros seus, tenha cuidado com essas diquinhas que eu tô dando, pra que não venha acontecer com você. Olha só aí, nessa parte, como encolheu bastante, ficou com algumas falhas. Somente isso. Gente, diz aí se essas orelhinhas não deu o charme que o nosso vestido precisava para Páscoa. Agora é só colocar os nossos olhinhos e eu vou estar utilizando a cola quente para colocar os olhinhos e o lacinho. E olha só que fofura que ficou para você vender agora na Páscoa no teu ateliê. A única coisa que ficou foi essa falhinha, mas dá para usar, gente, e eu amei fazer essa técnica. Olha só que linda peça que ficou. Imagina agora o teu ateliê abastecido de coisas para Páscoa. E olha só que lindo, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho e deixa teu like. E aproveita, já deixa aqui no comentário se você vai fazer bastante esse modelinho para vender no teu ateliê na Páscoa. Tchau, até a próxima videoaula.